Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo novo aqui do canal. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um data frame a partir de dados de raspagem de dados na internet, tá? De algum site da internet, enfim. Não é algo que eu costumo fazer, mas às vezes a pessoa não recebe o dado, né? Você não tem um dado no formato CSV, não tem Excel, não tem os dados prontos para que alguém te passe para você analisar, né? Ou nem no banco de dados, não tem assim. Então você vai ter que buscar esses dados, às vezes, numa página na internet, no HTML mesmo aqui, tá? Nesse caso aqui, eu já vou até mostrar que são dados do LinkedIn, de informações sobre vagas, né? Então, a gente colocou aqui desenvolvedor júnior e no Brasil, né? Que é o que está lá no código. Vocês vão ver direitinho daqui a pouco, vão entender melhor. E aí, essa raspagem de dados vai fazer o quê? Vai pegar alguns dados aqui da vaga, tipo o título da vaga, a empresa, né? Enfim, esse tipo de coisa, dessas vagas que estão aqui nessa página aqui inicial, tá? Porque você vai ver que tem algumas aqui, aí depois você aperta, aparece mais, né? Enfim, umas páginas a mais. É uma raspagem de dados das vagas aqui do LinkedIn, que aparecem aqui. O LinkedIn, tá vendo? Ele não pula, ele não vai pegando as de outras páginas, mas você pode criar isso, se você quiser, né? E vai passando para outras páginas, estudando um pouco mais sobre essas bibliotecas, tá? Aqui eles usam o request para mexer aqui nesse HTTP, depois eles usam o Beautiful Soup para o HTML, mas tem uma chamada Selenium também, que eu já utilizei uma vez. Enfim, não é muito um trabalho que eu faço assim muitas vezes, então eu não vou querer dar dicas aqui de raspagem de dados, não é esse o intuito. É só a gente criar, tipo, vou sair pegando aqui, tá, o nome dessas vagas todas, o local, a empresa, tal, direitinho, vou colocando no data frame, já numa tabela, para que no final a gente possa trabalhar com essa tabela, fazer filtros, né? Esse tipo de coisa. A intenção é só criar esse data frame, tá bom? Então vamos lá. Onde é que está esse código todo? Está aqui, no repositório do PyLeads Brasil. PyLeads Brasil. Eu vou escrever o nome, aí barra aqui para botar o repositório, eu vou escrever o nome todo, porque pode ser que não apareça para vocês, tá? Então tá. Qual é o cuidado aqui, gente? Não busque no seu usuário, tá? Busque no GitHub inteiro. Então tem que clicar aqui. Então aqui achou o repositório. Vamos lá. Pronto, aqui estão todos os arquivos do repositório, tá? Tem o código já que faz o crawler, que vai lá e busca esses dados dessas vagas, né? Para desenvolvedor júnior no Brasil, da primeira página. Tem um HTML com explicação. E tem um notebook com explicação, que também está excelente, tudo direitinho. Tá? Essa explicação foi apresentada no evento, né? Que foi feito junto com a Jus Brasil e o Palais de Salvador, mas foi apresentado pelo pessoal que trabalha na Jus Brasil e tem pessoal que é do país de outros estados, né, no caso. E eu achei muito interessante, né, que foi apresentado esse evento, era para iniciantes de Python. E aí aproveitei e falei, ó, já que eu não trabalho com crawler, pode ser interessante ensinar o pessoal, né, a partir desse código, como criar direto um data frame para depois finalizar os dados. Então, como é que a gente salva isso aqui na nossa máquina? A gente vem aqui em Code, a gente faz o download zip, tá? Vai salvar um arquivo zip, tipo esse eu não vou salvar de novo, porque eu já tenho aqui na minha pasta. Vamos lá, então. Então, aí salvei, né? Fiz a extração dos arquivos e aqui, como eu falei, tem a explicação em HTML, tem um código já em Python, assim, para rodar, né? E tem um notebook com a explicação também. Vamos mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Então aqui o crawler com explicação, tá? Que tá lá naquele arquivo. Já abri porque ele é um pouquinho carregado, demora um pouquinho de abrir. Então tem aqui, né, carregando as bibliotecas, vai ter todos os links da documentação das bibliotecas que elas usaram, tudo certinho. Aí mostra a importação, vai criar o raspador, vai explicar o que é que vai estar sendo feito, vai definir, né, definir o filtro de localidade. Enfim, gente, vai explicar tudo passinho por passinho aqui do que é que está sendo feito, tá? Eu acho que vocês devem ler se vocês têm interesse em fazer raspagem de dados. Leiam com calma isso aqui, tá? Se você for no outro arquivo, que é o .py, ele vai abrir aqui já um arquivo Python, assim, em geral, né? Ele não vai ser tipo para notebook, né? Mas você pode copiar, desculpa.
e jogar no notebook, tá? E aqui vocês vão ver o que é que está sendo feito, assim, né? Vocês vão ver o código inteiro, vão ver que ele está criando uma lista vazia das vagas. Aí ele vai entrar no site lá do LinkedIn, vai colocar, diz que ele quer as vagas de desenvolvedor júnior no Brasil. Aí vai fazer o combino FUSUP, o HTML, trazer esse HTML para buscar alguns dados, né? E aí aqui você vai ver que tem um loop, que é esse loop que vai pegar o título, a empresa, a localidade e o link, tá, da vaga, e vai juntar isso tudo no dicionário que vai alimentar essa lista de vagas, essa lista que está sendo criada aqui vazia, né? Então, como eu falo, gente, é bom sempre saber o básico de loop e tudo. E se você já trabalhou com fazendo loop, pegando dados, você sempre tem alguma coisa, algum elemento lá, alguma estrutura de dados, mas, que você vai estar alimentando com os dados que você vai estar pegando em cada interação dessa, né? Então, aqui no caso, estão usando uma lista. O que a gente vai fazer é usar já um data frame. Então, a gente já vai pegar esses dados que estão aqui de título, empresa, localidade e link, já vai botar como se fossem colunas, né? Os dados, né, vão ser colunas e os dados a gente vai pegar e já vai alimentar essas colunas do data frame. Porque a gente vai estar pensando que esses dados a gente vai querer utilizar para analisar depois, né? Então, já a diferença vai ser essa. Vamos lá, vamos ver o que eu fiz aqui. Juntei. Né? Então, a gente vai começar rodando esse arquivo original, tá? Delas, esse código original. Botei aqui o link também, tá? Pro repositório. Então, enfim, né? Se alguém pegar o notebook, sabe que foi retirado desse repositório. E vamos lá, né? Aqui tem o código original, que é esse código aqui que eu copiei e colei aqui. Né? E, como vocês vão ver, vai imprimir, né? As coisas e vai criar também essa lista que vai salvar em dois modelos de arquivo de texto, o JSON e o CSV, que já está acostumado com o CSV. Esse JSON o pessoal usa muito, mas eu realmente nunca trabalhei com esses arquivos. Uma vez num curso, sabe? Mas às vezes você pega arquivos que estão nesse formato e no Pandas tem como você abrir arquivos desse formato também, tipo o read.json. Se vocês tiverem curiosidade, tiverem alguma dificuldade, quiserem saber como eu posso testar o uso e posso apresentar um vídeo sobre como ler esse tipo de arquivo, tá bom? Mas por enquanto, vamos focar aqui no que a gente quer, que é criar o data frame. Vou primeiro rodar esse arquivo aqui original, né, que eles fizeram, e ver as saídas. Então, o que acontece? Foi lá, pegou os dados da saída, né, da busca dos dados aqui do LinkedIn, tá? Procurando por desenvolvedor júnior no Brasil. Cadê? Pronto. E colocou aqui, bem bonitinho, para que a gente possa ver. Então, pegou a vaga, né, a primeira vaga, colocou aqui, desenvolvedor Full Stack Júnior, empresa, Esfera Energia, localidade São Paulo, a data da publicação dessa vaga, eu acho que tem isso também. Eu acho que em algum momento aqui elas definem a data, eu não me lembro. Acho que não, acho que eu tô viajando. Pensei que ele definia tipo a data máxima, mas não. Enfim, tá buscando esses dados, tá? De lá da página. E a gente vai ver que estão vários aqui. E apresentando aqui, printando de uma maneira que seja boa do ser humano, né? De uma pessoa olhar isso aí, ler, entender que a vaga, a localidade, a data, tá. Fora isso, está criando, como eu falei, dois arquivos, né? Um nesse formato JSON, é uma lista com um dicionário dentro, enfim, é todo um processo. E outra, um CSV, tá? Vamos ver essas saídas aqui. Tá, aqui eu criei meu arquivo aqui, então elas estão aqui. Então vamos ver. Esse JSON aqui vai estar um pouco bagunçado. Tá um pouco bagunçado, tem maneiras melhores de você perceber. Mas ele criou esse arquivo, que é um tipo de arquivo texto. Quando a gente abre assim, ele fica desconfigurado a parte da acentuação gráfica, tá vendo? Enfim, não sei como colocar um encode, mas beleza. Não sei se na hora de abrir isso tem como você colocar um encode ou já abre certinho, né? Provavelmente. E tem o CSV aqui. Vamos abrir. Vou abrir com. Se eu abrir aqui, vou abrir como é que fica no Excel, porque ele tá para abrir direto no Excel. Pronto, aí fica assim, tá vendo? Tá meio pulando uma linha e tal. Mas tá direitinho aqui no Excel. Tá? Tá
meio ruim de ler assim no Excel para pessoa, mas beleza. Vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui, tá? Eu portei o pandas aqui e vou abrir esse arquivo que foi gerado, tá? Esse vagas. Eu já coloquei um encode aqui, porque eu acho que eu abri antes e não ficou legal. Pronto. Então, justamente cada acentuação, se a gente não colocar o encode, acho que ele estava dando erro. Que é o normal, aquilo que a gente aprendeu no primeiro... acho que nos primeiros... talvez tenha sido o primeiro vídeo, né? Tá vendo? Ele vai dar um erro aqui, ó. TF8, codec, quente, decodify, enfim. Você já decode, né, na verdade. Enfim, então vocês já sabem o que fazer. O que colocar encode, latim 1, enfim, vamos lá. E aí ele abriu aqui, bonitinho, tá? Então, ótimo, você já tem um arquivo CSV que foi gerado aqui, que você pode abrir em formato de data frame e trabalhar, tá? Mas a gente quer mais, tá? A gente quer já criar um data frame direto. Então aqui, vamos ver o que aqui eu fiz aqui pra gente fazer as modificações. Pra depois a gente vai até salvar um data frame já, um CSV, tá, gente? Já vou ensinar como faz isso de você salvar um arquivo no final, né? Eu não ensinei isso aí, mas ainda vou ensinar em outros vídeos com mais calma. Mas aqui a gente já faz assim, já pra ficar tudo certinho. Então eu não vou usar essas duas bibliotecas, porque eu já vou usar o Pandas, tá? Então eu já vou salvar em formato CSV utilizando o método do Pandas. Não vou salvar em JSON, nem, né? Porque não é o caso aqui nosso. Vou usar o request normal, né? O Beautiful Soup, que é o que está fazendo esse crawler aí, né? Que está catando as informações lá do HTML. Primeira diferença, tá? Eu estava criando aqui no arquivo original, estava criando uma lista de vagas, que ia colocar aquele dicionário e tudo direitinho. Aqui a gente já vai criar um data frame direto. Então aqui eu deixei comentado essa lista de vagas, porque a gente não vai fazer isso. Beleza, a gente vem aqui, a gente começa a fazer o loop, pega os dados do título, dado da empresa, um a um, né, gente? Tá um loop aí, né? E aí, no caso aqui, ele printava, né? Pra ficar essa coisa printada aqui bonitinha na tela, pra que a gente pudesse ver as vagas direitinho. Eu tirei esse print aqui, tá? Mas se quiser pode deixar, né? Dei uma enxugada. Aí ele cria esse dicionário aqui, info, né? Cada vez que ele faz, ele cria esse dicionário, que vai ter uma chave, vai ter apenas um dado, né? Porque é o dado do for, então é de uma em uma, né? E tudo direitinho. E daí eu criei esse df1 aqui, tá? Só porque vai ser temporário também, né? Ele vai estar alimentando esse df geral, né? Que tá aqui, que é onde vai estar acumulando, né? Cada iteração dessa vai estar acumulando nesse data frame, que nem estava acumulando antes numa lista. Então, esse data frame 1, ele vai ter o quê? Vai ter os dados, né? O data dele, que são os dados, vai ser esse dicionário aqui. Vou estar passando esse dicionário para eles. Eu tenho que passar essa informação do index aqui, tem que ser uma lista, eu botei 0, tá? Pode botar qualquer coisa, enfim. Porque como cada vez que vai vir um dado só, então vaga, não vai ser uma lista com várias vagas, né? Várias informações da vaga. Não, vai ser um a um, porque a gente está iterando. Quando você passa um dado assim, ele chama de dado escalar, porque não é um dado que tem... Como é que eu falo, gente? É composto, né? Que tem vários dados, tem vários... então tem a empresa X, a empresa Y, a empresa... Não, vai ter uma lista, né? Vai ter um dadozinho só lá, né? Aí quando é assim, para você criar um data frame, ele pede que você bote um índice. Então eu coloquei aqui. E aí aqui, ao final, para a gente estar juntando essa informação desse data frame que a gente escolheu aqui, né, essas informações, com o data frame que está lá em branco, esse data frame geral que vai juntar tudo, a gente vai utilizar o método que a gente já aprendeu. Então, primeiro a gente já está usando aqui um método que a gente aprendeu recentemente, que é o PD Data Frame, né? Então já está pegando aqui com dados escalares, no caso aqui, né? Como eu falei, porque como a gente está iterando, não vai vir uma lista com todas as vagas que tem lá na página, vai vir uma a uma, né? E a gente vai ter que usar o índice por isso. Ele dá um erro se a gente não usar, você já vai se organizar, mas aprenda que tem que colocar um índice. E depois, para unir, né, cada informaçãozinha dessa ao data frame inicial, que vai acumular os dados, a gente vai usar o concat, que a gente já está acostumado também, né, gente? Que a gente já viu no vídeo anterior. Então, aqui no concat, a gente vai estar concatenando o próprio data frame, né, que é onde ele está, porque ele vai acumulando, por enquanto ele começa zerado, mas a cada iteração, né, ele vai ganhando informações, com esse data frame 1, tá, que é da última iteração.
tá? Eu botei o Ignore Index justamente para todos, senão se eu não colocar o Ignore Index, todo mundo vai ficar com índice zero. E vocês sabem que eu não gosto de trabalhar com índice repetido, a não ser que eu tenha um motivo para isso, né? Tenha esse cuidado, ok? E aí a gente vai rodar e vai estar juntando tudo nesse data frame. E vai ter aqui as vagas, vai criar um aqui no final, ó, tem esse, eu tirei toda aquela parte que criava aqueles outros arquivos e tudo mais, e já criei um arquivo CSV usando o método pandas, que é o toCSV, tá? Muito parecido com o readCSV. No final eu coloquei o índice falso para não levar o índice, né, esse 0, 1, 2, 3, 4, enfim, para o arquivo, né? Então botei que o índice vai ser falso e a gente vai ver com mais calma aqui agora, tá bom? Acho que para começar, talvez seja bom eu rodar. Não vou rodar sem esse índice, não, só para dar, para ficar. Não, vou rodar assim mesmo. Tá bom, porque vocês já aprenderam, né, os outros métodos. Vamos lá. Pronto, rodei. E já tenho meu data frame aqui, né? Tá pronto para eu trabalhar. Já posso começar a trabalhar com ele aqui, tá? Ele já tá salvo como DF, né? Aqui no final eu pedi para mostrar, por isso que já apareceu. E aí já posso fazer filtro, já posso fazer o que quiser aqui, tá? Então era isso que era o principal aqui que eu queria mostrar para vocês. É que você, ao invés de ter que criar uma lista, não sei o quê, depois aí você cria um arquivo, aí você abre esse arquivo, aí você tem um data frame para trabalhar, não. Você já cria um data frame direto com dados que você está coletando da internet, com o crawler. Tudo bem? Agora vamos ver esse arquivo, como é que ficou. Só uma coisinha aqui. Vamos lá. Ele tá todo desconfiguradozinho, tá vendo? Se eu abrir assim com o Excel, tá? Vamos abrir com o Notepad aqui no né? Bloco de notas. Aqui tá tudo bonitinho. Qual é o caso? Deixa eu passar isso para vocês logo. Às vezes a gente grava um arquivo CSV, né? Que tô gravando aqui um arquivo CSV bem padrão e tal. Você vê que se eu abrir com o bloco de notas, ele tá todo arrumadinho, configurado. Porém, muitas vezes as pessoas que vão abrir esse arquivo, elas usam Excel. Você está vendo aqui que o meu computador mesmo, ele já está como padrão para abrir o CSV dentro do Excel, né? E aí, o que acontece? Aí, quando abrir, vai estar tudo desconfigurado, a pessoa não vai entender que está tudo horrível, vai dizer que tem algum erro, enfim, essas coisas todas. Então, para evitar isso, a gente usa o separador aqui, ou a gente põe ponto e vírgula, porque eu tô falando assim, né? A pessoa está usando o Excel em português, tá? Que é o meu caso, o caso de muita gente com o meu trabalho. Então, eu já coloco essas informações, o encode, tá? Encode, eu já coloco que é o latim 1, acho que eu faço, acho que aqui vai, tá? E o índice falso eu sempre uso, gente, porque eu não quero que venha uma coluna, tá? Se eu não usar esse índice falso, eu vou até colocar aqui só para vocês terem noção do que acontece. Vamos lá. Vamos abrir esse arquivo. Tá aqui, né? Vamos ver. Então pronto, ó. Só por eu ter colocado separador ponto e vírgula, né? Coloquei o encode, já ficou tudo bonitinho no Excel. Então quando você passar para uma pessoa que só usa Excel, que ela não vai abrir isso no Python, passa assim, para poder a pessoa não procurar você, dizendo que tá tudo errado, que não tá entendendo, não tá conseguindo abrir, tá com problema. Então vai lá, usa o separador ponto e vírgula, porque a pessoa usa o Excel, né, em português, usa o encode, fica tudo bonitinho. Podem ver que por eu não ter colocado que o índice era falso, ele trouxe uma coluna com esse índice, tá? Que a gente não tem interesse, né? Quando a gente está usando um Excel, alguma coisa assim. Então, até quando a gente está salvando geral, mesmo que seja para abrir no Pandas, se a gente deixar esse índice, se a gente for abrir de novo o arquivo, a gente não passar aqui a primeira coluna é índice, ele vai botar isso aí como uma coluna e vai criar um outro índice, enfim. Bota um índice zero, tá? A não sei que você que saiba o que você está fazendo, eu sempre digo isso. Então, vamos fechar aqui, só era para vocês verem isso, tá? Às vezes é importante a gente saber quem é que vai consumir esses dados que a gente está, né? Então aqui põe o índice zero. Mas a gente vai fazer um videozinho sobre toCSV, tá? Então vamos fazer assim. Então, só para dizer que às vezes é importante a gente saber quem vai consumir esses dados que a gente está salvando. Onde é que a gente vai colocar isso? Às vezes a gente vai colocar isso num site, nos dados abertos, enfim, alguma coisa assim. Vai dificultar para quem for abrir no Python? Vai, porque você vai ter que botar com separador e ponto e vírgula, vocês sabem, né?
Aquilo lá que a gente já viu. Mas se for um arquivo assim que tem poucos dados, é pequenininho, e que for uma coisa assim do público em geral, vai abrir e tal. Ou você já salva em Excel, né? Ou você salva um CSV que a pessoa, na hora que der 2 cliques ali, ela vai abrir bonitinho no Excel em português, tá? Pensem direitinho nisso aí, viu? Mas é isso, eu só queria. Foi um arquivo, o vídeo era mais. Demorou demais agora que eu tô vendo aqui o tempo. Mas era só mesmo, não para ensinar a fazer crawler, nada, porque não é a minha praia, não é o tipo de dado que eu trabalho. Mas para ensinar como, ao invés de você criar uma lista, você já cria um data frame, porque você vai trabalhar com data frame, né? Enfim, no caso aqui você quer analisar dados, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.